Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 1. Livro de Provérbios, capítulo 1, do verso 8 em diante. Provérbios, capítulo 1, do verso 8 até o 19. Façamos uma leitura alternada do texto. Eu lerei, no caso, os versos pares, e os irmãos lerão os versos ímpares. Livro de Provérbios, primeiro capítulo, do verso 8 ao verso 19, uma leitura alternada do texto. Diz assim: Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Traguemo-los vivos como um abismo, e inteiros como os que descem a cova. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Porque os seus pés correm para o mal, e se apressam a derramar sangue. Esses se emboscam contra o seu próprio sangue, e a sua própria vida espreitam. Vamos ler juntos o verso 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Mais uma vez. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Amém. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai, nós queremos e precisamos ser ministrados pelo Teu Espírito. Que o Senhor esteja falando conosco esta noite, de forma clara, simples e objetiva, Pai. Que a Tua palavra possa encontrar no meu coração e no coração dos meus irmãos um lugar todo especial. É a nossa oração. Em nome de Jesus, Teu Filho, nosso Senhor. Amém. É interessante, irmãos, que o autor sagrado, ele começa esse parágrafo de forma muito carinhosa. Ele começa o parágrafo dizendo: Filho meu. Isso significa, irmãos, que quando Salomão escreveu o livro de Provérbios, ele tinha em mente que todo judeu é herdeiro espiritual de todos aqueles que foram incumbidos de escrever as Escrituras, a palavra de Deus. Ou seja, nós não somos apenas herdeiros biológicos de nossos pais. Nós somos também herdeiros espirituais de nossos pais. Se você é um discípulo ou uma discípula de Jesus Cristo, preste atenção nisso. Seu filho não é apenas um herdeiro biológico seu, ele é também um herdeiro espiritual. E outra coisa, o autor sagrado aqui, ele não começa fazendo uma ameaça, mas ele começa fazendo um apelo. E ele faz um apelo ao coração do filho. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Outro fato interessante aqui, é que dentro da cultura hebraica, tanto o pai quanto a mãe eram responsáveis pela educação moral, ética e espiritual dos seus filhos. Tanto o pai quanto a mãe eram responsáveis pela educação ética, moral e espiritual dos seus filhos. Talvez o autor sagrado aqui tenha em mente aquele texto que nós chamamos de Shema, que é a confissão de fé
dos israelitas. Está lá em Deuteronômio, capítulo 6, do verso 6 ao verso de número 9, onde diz: ouve, pois, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. E logo depois que o povo ouve, crê, ele tem a função, a obrigação de ensinar, de inculcar na mente dos seus filhos que o Senhor Deus, ele é um único Deus. Outro fato muito interessante no texto que nós acabamos de ler é que o texto começa com várias advertências. Advertências essas que são mais atuais do que o jornal de amanhã. Deixa eu repetir. As advertências que nós encontramos no texto lido, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. E a primeira advertência que o autor sagrado faz aqui no texto, está no verso de número 10, que diz assim: filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Entre outras palavras, não ceda às tentações. Irmãos, todos nós estamos sujeitos à tentação. Pode ser o mais santo ao mais profano, o mais jovem ao mais velho, o mais novo ao mais experiente. Todos nós estamos sujeitos à tentação. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Todos nós temos fraquezas. A sua fraqueza pode ser diferente da minha fraqueza, mas todos nós temos fraquezas. E todos nós somos tentados diuturnamente em nossas fraquezas. Mas mesmo assim, nós somos fracos, nós somos tentados, nós somos pecadores. Isso não nos dá direito a pecar. Porque o texto nos diz: filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Ou seja, o texto diz que a tentação em si, ela não é pecado. Tentação é quando nós nos rendemos à tentação. Pecado é quando nós nos rendemos à tentação. Alguém já disse que tentação é quando você olha pelo buraco da fechadura. Pecado é quando você arromba a porta. Tentação é quando você olha no buraco da fechadura. Pecado é quando você arromba a porta. Então, fique tranquilo. Todos nós somos tentados. E tentação é bom. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que juntamente com a tentação vem o livramento da parte de Deus. Ou seja, nós só provamos livramento é quando nós somos tentados. Mas esse texto aqui, o verso 10, ele faz eco com o primeiro salmo na Bíblia, que diz o seguinte: a forma de nós vencermos o pecado, a forma de nós vencermos as tentações que diuturnamente vêm contra nós. Primeiro, nós não podemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Entre outras palavras, nós não podemos enturmar com pessoas que não têm compromisso com Deus. Entre outras palavras, nós não podemos dar carona para aqueles que estão fugindo de Deus. Nós não podemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Mas esse verso também faz eco com Isaías 5:20, que diz assim: ai daqueles que chamam o mal de bem, o amargo de doce. Gente assim, nós não podemos nos acumpliciar. Nós não podemos nos tornar cúmplices desse tipo de gente. Outra coisa que o texto nos ensina é que o pecado, ele é muito sedutor. As propostas são muito sedutoras. Olha o verso de número 11. Se disserem, notem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar
sangue. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A sombra do pecado está sobre cada aspecto da existência humana. Fora de nós, o pecado é o inimigo que nos seduz dizendo, venha. Dentro de nós, o pecado, ele não diz, venha, mas ele diz, vai. É assim. Tanto fora quanto dentro, nós somos atacados diuturnamente por essa natureza pecaminosa que está sobre todos nós, sem exceção. E é interessante, irmãos, que a proposta, aqui no verso de número 11, mexe com a necessidade humana. Quais são as nossas necessidades? Primeiro, pertencimento. Segunda necessidade, reconhecimento. Terceira, aceitação. Olha o que diz o verso 11 novamente. Se disserem, vem conosco, pertencimento. Embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivo, os inocentes. Deixa eu dizer uma coisa para você. Irmãos, todos nós gostamos de pertencer a alguma coisa. Nesse sentido, o pecado é extremamente sedutor, porque ele nos dá uma porta extremamente ampla de pertencimento. Porque a porta, diz o Senhor Jesus, é larga. O caminho é extremamente espaçoso, diz o Senhor Jesus. Outra necessidade humana é do reconhecimento. Irmãos, nós cantamos um cântico aqui, e não quero que pare de cantar, mas eu acho que é um pouco de soberba da nossa parte. Eu não quero ser reconhecido por ninguém. Eu acho que todos nós gostamos de ser reconhecidos. Parece que há uma necessidade em nós de ser reconhecido aqui e acolá. E eu acho que não acho que é pecado também não. Esse desejo de ser reconhecido, essa necessidade, é inerente ao ser humano. Isso não pode virar uma obsessão. Mas, em certo grau, é extremamente normal essa necessidade de reconhecimento. Mas ela é extremamente perigosa. Porque na ânsia, no afã de sermos reconhecidos, nós atropelamos princípios que não podem ser, de forma nenhuma, atropelados. Porque são princípios eternos e absolutos de Deus para a nossa vida. Outra necessidade humana de aceitação. Por isso que muitas vezes nós queremos viver de acordo com o mundo, para que nós possamos ser aceitos pela maioria. Porque quando nós vivemos na contramão do que o mundo vive, do que o mundo pensa, muitas vezes nós não somos aceitos. Muitas vezes as pessoas pensam que nós somos alienígenas, que nós pensamos de forma diferente. Aqui eu quero abrir um parêntese. Deus nos diz que nós devemos ser diferentes e não esquisitos. Tem muito crente que não é diferente, é esquisito. Veste mal, fala errado, não raspa as axilas. Isso não é diferente, é esquisito. Não tem nenhum lugar na Bíblia que diz, sejais esquisitos, assim como eu sou. Não. A Bíblia diz que nós devemos ser diferentes. Esquisitice não. Pelo contrário, eu acho que uma mulher de Deus deve ser a mais linda do mundo. Deve vestir bem. Deve ter um olhar meigo, lindo, maravilhoso. O homem de Deus deve vestir bem. Ainda que alguém me falou que eu estou parecendo com um tomate, eu fiquei extremamente chateado, eu achei que minha camisa estava linda. Quando cheguei aqui, alguém falou assim, e aí, tomate? Eu fiquei assim, puxa vida, cortou meu barato. Olha o verso 13 e 14. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Verso 14, lança a tua sorte entre nós, ao pertencimento aí, e teremos todos uma só bolsa.
fazendo parte da gangue, do grupo, uma só bolsa, vai ter grana, dinheiro fácil. Quantas pessoas não querem isso, gente? Essa necessidade aqui abrange o idoso e a criança de colo, o pertencimento, nossa casa, uma só bolsa. É extremamente tentador essa proposta. Vem conosco. Nós teremos uma só casa. Nós seremos um grupo. Ao mesmo tempo, nós pegaremos todos os despojos possíveis e imagináveis. Nós teremos dinheiro fácil. Nós seremos reconhecidos. Terceiro, é o apelo pelo ter. Verso 13 novamente. Vamos ler juntos? Acharemos toda sorte de bens preciosos. Encheremos de despojos a nossa casa. Gente, todos nós aqui queremos ter posses. Todos nós aqui gostamos de possuir. Eu não tenho nada contra possuir. O problema é que na maioria das vezes nós não possuímos absolutamente nada. Nós somos possuídos por aquilo que nós achamos que possuímos. Eu já disse para os irmãos aqui, que uma das maiores crises que eu tive no final do ano passado e no início desse ano, é se eu tinha o título ou se o título me tinha. Isso gerou uma angústia enorme na minha alma. Eu tenho o título de pastor ou o título de pastor me tem? Porque se o título de pastor me tem, eu estou perdido. Eu preciso dele. O dia que ninguém me tratar mais como pastor, eu vou me angustiar, eu vou me deprimir, eu vou me esconder, eu vou entrar em depressão. Eu vou atender o telefone e dizer, aqui é o reverendo Geraldo Márcio, eu não tenho mais nome de batismo. Eu não sou Geraldo, eu sou reverendo. Eu não sou Geraldo Márcio, eu sou pastor. Eu não sou Tomate, eu sou pastor. Eu preciso do título. Mas se eu tenho título, eu faço o que eu quero com ele. Ele não me domina. Eu vou exercer a função com a maior naturalidade do mundo. Sendo aqui, neste ambiente que nós chamamos de igreja, seja fora daqui. Seja remunerado ou não remunerado, eu vou exercê-lo. Afinal de contas, eu tenho título. Aí, a partir desse questionamento, outros questionamentos surgiram na minha alma, do tipo, eu tenho um carro ou o carro me tem? Falei, puxa vida, eu vou ficar doido. Eu vou trancar agora o meu curso de filosofia, eu estou pirando. Meu Deus do céu, será que eu tenho carro ou o carro me tem? Uma angústia de um mês. Meu Deus do céu, eu tenho carro ou o carro me tem? Na maioria das vezes, gente, a gente não tem absolutamente nada. É aquilo que nós achamos que nós temos, é que nos tem. Isso é terrível, irmãos. Isso é desgraçado. Irmãos, há 3 formas de atrair o ser humano. E essas 3 formas são eficientes. A primeira delas é pelo medo. Durante anos, a igreja se usou desse meio de forma muito eficaz, atraindo as pessoas pelo medo. Segundo meio de atrair as pessoas é pela culpa. Você vai gerando culpa na alma do indivíduo. O indivíduo vai se apequenando. Aí você atrai o indivíduo. Mas a terceira, que tem sido usado hoje pela maioria das igrejas, é a ganância. Venha para cá que você vai ser próspero. E próspero não é ter um casamento bem-sucedido, ter filhos honestos. Não. Ser próspero hoje é grana. Ser próspero hoje é ter um carro do ano. É ter uma casa top. É ter piscina. Houve uma inversão radical
no que a Bíblia chama de prosperidade. Isso é terrível, irmãos. Milor Fernandes, já falecido, articulista da revista Veja, tem uma frase que eu acho que é uma das frases mais profundas que eu já ouvi. Uma frase lapidar, que diz assim: ter é bom, desde que o ter não te tenha. Ter é bom, desde que o ter não te tenha. Ter é ótimo, gente. O problema é quando ter nos tem. Dinheiro é uma bênção como servo, mas é terrível como patrão. Terrível. Quarta advertência. O texto nos diz que nós devemos ter um cuidado enorme, porque nós podemos colocar para fora, com uma facilidade assim enorme, o nosso lado animal. Todos nós temos esse lado bicho. Sabia disso? Todos nós. É só uma questão de alimentar o bicho. Ele sai para fora. Olha o verso 11. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue. Você disse, eu jamais o farei. Não diga isso, meu irmão. Um psiquiatra muito famoso, chamado Fleury, ele escreveu uma tese sobre a mente desse pessoal que comete crime em série, serial killer. E ele chega à seguinte conclusão, fazendo uma síntese da sua tese: não há crime cometido que eu não possa cometê-lo. Todos nós temos esse bicho dentro da gente. Olha o verso ainda 11. Espreitemos, ainda que sem motivos inocentes, traguemo-los vivos, como um abismo, e inteiros, como os que descem a cova. Aí você diz, isso aqui é muito forte, eu jamais vou fazer isso. Mas quantas vezes você falou mal do seu colega de serviço? Para puxar o tapete dele. Quantas vezes você falou mal do seu vizinho? Jesus diz que você comete assassinato, não é apenas quando você pega uma faca e enfia no coração do indivíduo, mas quando você fala mal da reputação dele. Você está matando o indivíduo. Talvez você diz assim, esse versículo não tem nada a ver comigo. Eu digo para você, você é muito arrogante e prepotente. Todos nós temos esse lado bicho dentro da gente. E aqui eu quero citar algumas frases. Primeiro de Sêneca, filósofo romano, filósofo de Nero. Somos todos perversos. O que um reprova no outro, ele o achará em seu próprio peito. Vivemos entre perversos, sendo nós mesmos perversos. Que é isso que quando queremos ir para um lado, nos arrasta para o outro lado oposto. Samuel Johnson. Cada qual sabe de si mesmo o que ele não ousa contar ao seu mais íntimo amigo. Gente, todos nós temos a caixinha de horrores aqui, que nós não abrimos para ninguém. Esse bicho. Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, pastor Martin. Quem sou eu? Este ou aquele? Sou eu um, hoje, e outro amanhã? Ou sou eu ambos ao mesmo tempo? Um médico francês, depois de percorrer todos os caminhos da alma humana, cheguei à seguinte conclusão: tenhamos piedade uns dos outros. Georgina Guine, não percebi que nos porões obscuros do inconsciente, todo lixo emocional não incinerado vai atraindo ratos espirituais. Álvaro Marink da Costa, juiz, em todo homem há um leão adormecido, e acordá-lo é uma questão de oportunidade. Provérbio chinês, há dois homens bons, um morreu e o outro ainda não nasceu. Eu me encaixo em todas estas frases aqui. E nós fizemos uma viagem aqui, gente. Nós fomos em Sêneca e terminamos em um juiz aqui recente, Álvaro Marink. Depois que o autor sagrado nos faz a advertência, ele nos dá 3 razões para nós não cedermos às propostas.
Primeira razão, ele diz que o pecado, ele age na vida humana como um bumerangue. Olha o verso de número 18. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Irmãos, toda vez que você tenta fazer algo de ruim para o outro, isso volta contra você, você pode ter certeza disso. A experiência humana nos mostra isso, e muito mais do que a experiência humana, a palavra de Deus autentica isto. O pecado é como um bumerangue, ele volta contra você. Você é o mais prejudicado. Quantas vezes eu já citei essa frase? Quem guarda rancor, guarda mágoa, ressentimento, está tomando veneno achando que o outro vai morrer. Você está morrendo ao mesmo tempo, está achando que o outro é você. É você que está morrendo. Volta, você pode ter certeza disso. Volta. Você lança aquele bumerangue, aí você fica assim, ele vai se dar mal, ele vai se dar mal. Pá, bate em você. Segunda razão, ele diz que o pecado cega o indivíduo. Olha o verso 17. Pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Você fala assim, puxa vida, que versículo esquisito. Sabe o que o texto está dizendo? É a mesma coisa de você armar uma rede e as aves, percebendo que você está armando a rede. Ela não vai cair nunca. Você está tão cego, que você está fazendo algo contra você mesmo. O pecado tem esse poder de cegar o indivíduo. Ele tapa a nossa visão. Pedra o nosso coração. Você se torna cego. Você não consegue perceber as coisas. Um dia eu cheguei aqui na igreja, eu lembro disso, sempre, eu morro de rir. Tinha um menino brincando com o microfone, na época nós tínhamos só microfone de fio. Aí quando ele me viu, falou assim, pegou o microfone, escondeu para trás, segurando no cabo do fio, assim, olha pastor, eu não peguei nada não, tá? E o microfone ia para um lado e para o outro assim. O pecado cega a gente, de tal forma que a gente não vê. Que nós estamos sendo prejudicados. Que nós estamos prejudicando aquelas pessoas que nós mais amamos. E é interessante que nós tentamos atenuar. Nós usamos palavras eufêmicas quando falamos de pecado. Hoje em dia é demodê, né? Falar pecado. Hoje em dia se usa muito assim, fulano pisou na bola, né? Fulano se deu mal. Temos o termo pecado. A palavra pecado na Bíblia é errar o alvo. Deus tem um alvo explícito. Você não acertou o alvo, você pecou. E é interessante, gente, que o pecado é igual uma catarata. Vai cegando a gente aos poucos. Aos poucos. Você vai perdendo a visão aqui, perdendo a visão acolá. Quando você assusta, você está cego. Todo mundo está vendo, e menos você. É como um alcoólatra. Ele está percebendo que ele está morrendo. Que a cirrose está batendo a porta, mas ele não percebe. Lá no fundo do coração dele, ele acredita que ele pode parar a qualquer hora. É um indivíduo que faz uso de droga. Ele está morrendo. Ele está definhando. É aquele sujeito que está agredindo, quanto mais a sua esposa. Ele não está percebendo que está matando a esposa, está matando o filho, está matando a si mesmo, está matando a família. Ele não consegue perceber. Está cego. Mas ele vai dar a última razão, e a última razão é extremamente radical. Olha o verso 19. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. O último estágio aqui é a morte. Seja ela física, seja ela existencial. Eu conheço um punhado de gente que está morta.
respira, come, bebe, mas existencialmente falando, já morreu tem muito tempo. Já morreu. Morreu mesmo. O pecado mata a gente. Por isso que a Bíblia diz que todos nós, sem Jesus Cristo, nos encontramos mortos em nossos pecados e delitos. Ô gente, se a Bíblia diz que um homem sem Cristo é um homem morto, nós deveríamos pensar quais são as características de um morto. Primeiro, o morto é insensível. Você pode fazer uma cosquinha no pé do morto, o morto não sente. Insensível. Segunda coisa, o morto, ele está estático, imóvel. Ele não reage. O morto está frio. As suas emoções já não existem mais. O morto, ele está preso. Ele está encastelado, ele está envelopado por um caixão. Quantas pessoas estão assim? Frias, insensíveis, perderam a sensibilidade, perderam a alma. Eu fico assustado com crente que lê aquele texto, louco, esta noite pedirão a tua alma, para quem está preparado. Aí o sujeito pensa que é só no sentido escatológico, céu e inferno. Aquele texto que diz assim, que fala da alma, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A gente pensa logo no inferno. Na minha interpretação, a gente perde a alma ainda que não vá para o inferno. Você pode ir para o céu e perder a alma aqui, perder a psique aqui. É quando você perde a capacidade de ver a vida, de enxergar a vida, de se emocionar com a vida, de sensibilizar com a vida. Você está morto. Você não perde a alma apenas no sentido escatológico da palavra, mas você perde a alma no sentido existencial. Tem muita gente que não vive, existe. É igual bicho. Só existe. Agora, que vem o melhor do texto. Quais são os resultados daqueles que dão ouvidos às advertências de Deus? Aqueles que não dão, nós sabemos. O pecado se volta contra ele, o pecado cega e o pecado mata. Agora, quais são os resultados daqueles que dão ouvidos à voz de Deus? Olha o verso 9. Porque serão um diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Irmãos, a vida dele vai ser uma vida mais bonita. Esses mandamentos de Deus aqui, eles adornam a nossa vida. Eles trazem beleza para a nossa existência. Já pensou? Você já olha aquelas pessoas assim mais sábias, mais prudentes, tem aquele olhar mais meigo, aquele olhar atraente, aquele olhar gostoso, presença agradável. Gente que até fisicamente não é tão bonita, mas quando abre a boca, meu Deus do céu, irradia tanta simpatia, que vira aquela gata maravilhosa, aquele gato maravilhoso. Mas às vezes você olha para aquela moça torneada, bonita, mas quando abre a boca, meu Deus do céu, que coisa horrível, que repelente. Aquele rapaz torneado, aquele ser acadêmico, né? Não no sentido de inteligente, mas de academia mesmo, né? Não sai de uma academia. Sujeito que usa aquelas camisas, mamãe sou forte. Mas quando abre a boca, meu Deus do céu, um rotorruter. Se tomar lactopurga, o cérebro murcha, porque só tem cocô na mente. Não tem nem um pouco de sabedoria,
nem um pouco de prudência. A gente sábia não. É gente bonita. É gente bela. É gente que envelhece sem ficar velha. É muito chato envelhecer, mas é terrível ficar velho, amargurado, chato, mesquinho. Para os netos visitarem, que dificuldade, meu Deus do céu. Para o filho ir lá ver, meu Deus do céu. Aí você olha aquele velhinho, simpático, boa gente, sábio toda a vida. Todo mundo quer ficar perto dele, perto dela. Eu escrevi, não sei se eu já perdi, as 3 Marias que me influenciaram. Maria dos Santos, Maria Geralda e Maria Vicente. Todas elas falecidas. Já foram. Gente do céu. Elas eram centro irradiadores da graça de Deus. A gente ficava perto delas assim, a gente não aguentava. Era tão forte a presença do Espírito Santo na vida delas, que a gente era santamente contagiado. Havia um santo vírus ali, que contaminava a gente. Veio um grupo de coreanos aqui na nossa igreja. Todos eles queriam ficar perto de Dona Maria Geralda. A dicção dela era horrorosa. Ela perguntava para a gente, está tudo bem? A gente não entendia. A gente respondia qualquer coisa. Sempre vai adornar a sua vida. E é interessante que a ideia de que a beleza não é apenas no campo da ética, vai para o campo da estética. Aí eu vou terminar explicando sobre isso. Muitas vezes, nós achamos que quando Jesus diz assim, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Jesus está trabalhando apenas no campo da ética. Isso não é verdade. Para o campo da ética, nós temos mandamento no Antigo Testamento. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus tira o amor apenas do campo da ética e leva o amor também para o campo da estética. E ele diz que o amor, ele embeleza o indivíduo. O amor embeleza um mundo. O amor embeleza uma comunidade. O amor embeleza uma igreja. O amor cristão, ele não é apenas ético. O amor cristão, ele é também estético. Que Deus abençoe, irmãos.